Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte! Está no ar o seu programa que dá voz às pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Sidney Bernardo na apresentação e Abdurrahman Ibrahimo na edição. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Mais Inclusão conta com apoio à produção da TV Surdo. Esta edição é dedicada ao Dia Internacional do Trabalhador e trazemos para si, amigo ouvinte, uma grande entrevista com o Osório Lucas, diretor do Porto de Maputo. Osório, quando criança, teve deficiência físico-motora e hoje é dono do projeto Porto Mais, no qual emprega mais de 15 pessoas com deficiência na cidade de Maputo. Mais Inclusão. Amigo ouvinte, vamos conversar com Osório Lucas e vai saber, sobretudo, sobre esta personalidade que trazemos hoje nesta entrevista. Osório, podes partilhar connosco como é que adquiriu a sua deficiência? É uma história um bocado estranha, porque eu também não sei muito bem. A minha mãe acha que foi fruto do pólio, nascença. Os médicos, muito mais tarde, entendem que eu posso ter tido um AVC isquémico. Não está muito claro. A verdade é que eu fui gêmeo por muito pouco tempo. O meu gêmeo faleceu, penso que com um mês ou menos do que isso. E eu acabei crescendo com esta deficiência do lado direito, né, todos os membros, no braço e na perna, mas é uma coisa com que vivo bem. Habituei-me e não me consigo imaginar diferente. Exato. Como foi a escola neste período? Se foi difícil? Como tinha meio de compensação? Não era importante naquela altura? Como é que foi? Tive meios de compensação, que eram aqueles aparelhos para endireitar a perna, que levavam umas fivelas, que tornavam a minha locomoção difícil. Também passei alguns momentos menos agradáveis em que queria fazer desporto com os meus amigos e eles entendiam que, dada a minha condição física, era arriscado envolver-me em determinadas práticas. Quis jogar handball, os meus pais entenderam que não era aconselhável por causa da minha condição física, quis jogar basquete ou futebol e olha, eu acabei ganhando outras valências quando nós jogávamos futebol nas férias no bairro que vivia. Tinha funções de treinador, eu é que montava as equipas porque não tinha disponibilidade para jogar tanto quanto os meus amigos, mas mesmo assim chegou uma altura em que comecei a jogar e sou um aficionado de desporto. Joguei basquete, futebol, mas nunca federado porque a minha condição física não... Entendem eles que a minha condição física não permitia. Eu não continuo um pouco convencido disso, mas pronto, talvez tenha compensado dedicando mais tempo aos estudos, que era a alternativa possível. E sempre a família tem dado um papel fundamental, que sendo uma criança com deficiência, o papel da família é importante. Como é que foi a sua família em termos de motivação para continuar com os estudos? Isto é outra daquelas histórias estranhas. Eu sou irmão de 9, se excluir o meu irmão que era gêmeo, que faleceu muito pequenino. Pronto, agora somos 8, mas pronto, cresci sendo 9. E era o único com uma deficiência física visível e acentuada. Os meus pais, particularmente a minha mãe, teve dificuldades em conviver com isso. Era uma preocupação extraordinária. Um determinado número de coisas que eu hoje dificilmente faço porque fui educado a não fazer para não correr o risco de partir ou de me aleijar. Havia uma cautela muito elevada relativamente a mim. Eu durante muito tempo não compreendi isso, entendi isso como discriminação. Mas hoje eu sou pai, okay? Tenho 2 filhos e percebo que a preocupação de um pai ou de uma mãe nunca é de magoar um filho. Às vezes há excessos tendentes a proteger ou que julgam estar a proteger a criança e eu passei por isso. Fui protegido de muita coisa que uma pessoa na minha idade, na infância, na adolescência, podia ter gozado. Não gozei porque quero os meus pais e depois eu também acabei construindo um modelo de vida em que me protegi de determinadas coisas que hoje talvez me arrependa. Vivi um tempo no lar, fora, quando estava a fazer o mestrado, e como não me envolvia em hábitos de cozinha, porque havia de queimar, porque isto, porque aquilo, tornou-se mais difícil
viver sozinho, porque não me habituei a viver sozinho, a depender de mim próprio. Mas também desenvolvi uma certa capacidade de autonomia em tudo que não envolvesse esforço físico acentuado. Faço tudo o que eu posso fazer sozinho, faço espontaneamente. Mas pronto, acabei ficando com alguns efeitos da deficiência, mas eu vivo bem com isso e quem deve gostar muito disso são aqueles que vivem à minha volta e sentem que eu preciso deles para me ajustar. Olhando essa parte de os pais estiverem a te proteger, ficou naturalmente sem fazer aqueles trabalhos básicos caseiros. E neste momento já é um pai, já na fase adulta, tem alguns pratos típicos que sabe fazer e tal, em casa, quando é final de semana e tal. Alguns pratos típicos que eu sei comer. Essa capacidade eu desenvolvi, ser exigente na alimentação, mas infelizmente não. Eu acho que eu também acomodei-me, percebe? Também virei um bocado comodista. Os meus pais educaram-me assim, os meus irmãos à volta também me protegeram muito e pronto, acabei me acomodando e devo assumir que pronto, foi um erro, mas... Se fosse para voltar atrás, como é que diria aos seus pais? Eu pelo menos lutaria para determinadas coisas, como aprender a cozinhar e não ter medo de pegar uma panela ou de chegar perto de fogo. Isso é daquelas coisas que eu acho que eu próprio devia ter feito alguma coisa para mudar. Os meus pais fizeram tudo o que podiam fazer com o nível de informação que tinham naquela altura. Eu tenho 50 anos, deve imaginar. Há 40, 30 anos atrás, ou 35, as pessoas não tinham o mesmo nível de informação que têm hoje para lidarem com a deficiência. Hoje já conhecemos o Dia Internacional do Deficiente, já há instituições que procuram promover o envolvimento do deficiente. Hoje isso já é uma causa mundial. Naquela altura um deficiente era parte ou julgando estar a protegê-lo ou por discriminação, positiva ou negativa. Sim. Mas éramos todos sujeitos à discriminação no ambiente escolar ou no ambiente social. As pessoas discriminavam. Eu nunca achei que o fizessem por mal, era por desconhecimento e até por excesso de proteção. E falando de discriminação, pode ser positiva, assim negativa. Na escola, nas aulas de educação física, como é que é? Será que os professores de educação física naturalmente deixavam de lado? Como é que era? Não, eu sempre fiz. Olha, estranhamente, nas aulas de educação física nunca tive qualquer limitação. Podia fazer melhor ou pior por causa da minha condição, mas nunca me impediram de fazer qualquer tipo de exercício por causa da minha condição física. Jogava basquete na escola, fazia parte da equipa de basquete na Gina Machel durante um tempo. E eu acho que muitas vezes, depende do nível de deficiência, isso também é verdade, não é? Eu posso locomover-me sozinho, escrevo, ando, corro. Então estou numa condição em que, de alguma forma, eu tenho alguma responsabilidade sobre as limitações que me impõem. Os níveis de deficiência não são iguais. Coisas que eu tenho consciência que não posso fazer. Há outras que eu tenho consciência que se eu meter na cabeça que vou fazer, eu faço. Ou não faço porque estou a ser comodista. Já não é um problema de limitação. Eu não estou numa cadeira. Eu posso andar. Exato. Posso andar mais depressa, menos depressa. Posso subir uma árvore. Também eu cresci numa casa cheia de árvores. Nunca subi uma árvore. Eu nunca subi um muro, porque havia cautela que eu era capaz de não conseguir, ou que se conseguisse havia de cair. Mas depois cresci aprendendo que muita da deficiência que nós temos também é nós próprios acabamos, por impulso da sociedade, mas nós próprios acabamos tornando essa deficiência mais acentuada, porque nos metem na cabeça que nós não podemos fazer. Cria uma lista das coisas que não se pode fazer. Exato. E a pessoa, quando dá por elas, praticamente não pode viver. E ainda lembra do teu primeiro emprego depois de ensino médio, mesmo a nível de licenciatura? Não recordo como é que foi começar a trabalhar? Não tive qualquer problema. Estranhamente, olha, meu pai sempre me disse que se eu não estudasse, tinha uma frase que ele achava que era de motivação. Os filhos todos que ele tinha, o filho que tinha que estudar obrigatoriamente era eu, porque não podia sequer ser estivador. Por causa da minha condição física, eu vejo onde trabalho, no meio de estivadores. E o meu primeiro emprego foi na Ernst & Young, como estagiário. É um trabalho intelectual, estava na área de consultoria, a aprender ainda. Eu posso escrever, posso datilografar, portanto não era esse o impedimento. Depois passei para o CFM. Fiz a carreira que fiz, nunca tive qualquer tipo de limitação no ambiente profissional. Eu estaria aqui a pintar um quadro que não é real. Os meus maiores problemas foram no ambiente social, quando era mais pequeno, e no ambiente escolar, muito antes da universidade. Depois disso, não foram casos de os meus amigos entenderem que não podia jogar com eles porque haviam de me partir a perna, ou porque eu havia de cair.
e era sempre excluído, percebe? Jogava como alternativa e eu não aceitava isso. Não. Sempre tive um cérebro que me impede de lidar com a deficiência, como eu nem me percebo, percebe? Que tem uma limitação. Não percebo quando em determinados casos tenho que carregar uma coisa pesada ou tenho que usar a mão direita, que era, olha, isso era outro problema. É que na escola primária levei alguma pancada porque socialmente as pessoas entendem que usar a mão esquerda é um mau sinal. Exato. Eu sou absolutamente canhoto. A minha mão direita é de utilidade muito relativa. Eu levava porrada para aprender a escrever com a mão direita. Mas a deficiência é tão profunda que eu nem sequer uma letra sou capaz de fazer com a mão direita. E os professores entendiam, mas eu não os levo a mal hoje, né? Entendo que isso são limitações sociais que as pessoas trazem de casa e são crenças que se desenvolvem. Não se pode fazer isto com a mão esquerda, não se pode fazer aquilo. Eu ainda noto, às vezes, entrego as coisas a alguém com a mão esquerda e percebo um certo desconforto, mas devo-lhe confessar que eu nem sequer dou explicações. Mas porquê? Porquê que eu tenho que dar uma explicação? Eu tenho duas mãos, podia ser a esquerda como podia ser a direita. Se a esquerda sabemos de antemão que é uma mão não apropriada para entregar alguma coisa. E porquê que não é? Dizem que é uma mão do diabo, digamos assim, uma mão, se um pai dá um doce depois recebe com a mão esquerda, é capaz de não te dar. Mas veja, eu tenho 50 anos, nunca usei a mão direita, já dei muita coisa e já recebi muita coisa, e o diabo não apareceu. São crenças que é preciso combater. Eu não me apercebo, mas vou-lhe dizer, não era capaz de trocar de mão para ajustar a crenças sociais que não agregam valor, honestamente, na minha opinião, claro. E hoje nós não dá explicações a pessoas, por exemplo, que tentam entregar qualquer objeto e tentam levar a mão esquerda. Eu não me apercebo. Quando aparece alguém que faz um sinal esquisito, eu finjo que não estou a perceber, porque a pessoa recebeu o que queria, recebeu das minhas mãos, e a minha mão esquerda, no meu caso, vale muito mais do que a minha mão direita. Eu cresci a depender da minha mão esquerda, como cresci a depender do meu pé esquerdo. Isso para mim não é assunto. Eu sei que socialmente às vezes as pessoas estão à espera de um gesto contrário, que a pessoa entregue um papel. Eu já recebi muitos diplomas em público, até de vocês. Vocês é que não se apercebem, recebo com a mão esquerda e entrego com a mão esquerda. Provavelmente no vosso ambiente isso é normal. Em determinados ambientes sociais não é. Eu respeito isso, mas espero que as pessoas também respeitem que eu tenho uma mão que tem muito mais força que a mão esquerda, e é essa mão que eu vou usar, e que não se entenda, e é comigo, devia ser com outros. Devia ser com outros. Porque uma coisa que eu também me apercebo, quando a pessoa atinge uma determinada projeção profissional ou social, a deficiência torna-se menos acentuada socialmente, percebe? Há coisas que eu posso fazer por causa da relativa exposição pública que tenho, que as pessoas aceitam. Se uma outra pessoa na mesma condição que eu fizer, as pessoas já não aceitam. Então, parece-me que nós, os deficientes, temos um problema. Mas a sociedade também tem as suas deficiências, que é a maneira como lida com a nossa deficiência. E, olha, eu já tive situações engraçadas, adultos já, aqui no Porto mesmo, de entrar para uma reunião e as pessoas perguntarem-me espontaneamente se eu me tinha aleijado, se tinha caído, se me tinha ferido, se tinha tido um acidente naquele instante. E eu dizia às pessoas, e por quê? Estou a ver-lhe andar com deficiência. Mas eu assim nunca lhe perguntei porque o seu cabelo é castanho, preto, amarelo. Que tipo de pergunta é essa? Qual é a sua dúvida? Veio aqui para discutir a minha deficiência ou veio aqui tratar um assunto de trabalho? Então sente-se. E no fim da reunião eu vejo as pessoas olharem, mas ele nem parece. Como também um comentário muito comum. Sim. Não é? Quando a pessoa faz determinadas coisas, quase que sente no ar aquela mensagem para um deficiente, ele até... E nós, os deficientes, dependendo do grau, claro, também não podemos pôr todos os níveis de deficiência no mesmo padrão. Temos que começar a lutar contra essas coisas. E foi assim que o projeto Porto Mais surgiu. Foi também uma forma, que é verdade, com o envolvimento de vários colegas meus, em particular da Soraya, foi uma forma que nós encontramos de dizer às pessoas que é possível ser um ser absolutamente útil à sociedade, em que dizia, eu não quero sair do Porto sem deixar uma marca que, se eu conseguir, enfim, progredir na carreira e assumir as responsabilidades que assumo no Porto ou que assumi no CFN, os outros deficientes também podem. E se alguém pode fazer alguma coisa por eles, esse alguém sou eu, que senti na pele. Os outros podem fazer também, mas
E eu senti na pele. Então tenho a obrigação de fazer algum pelos meus, correligionários. Tenho influenciou no projeto pouco mais. Seria falta de modéstia eu pronunciar-me sobre isso. Penso que a Soraya estará em melhores condições de se pronunciar sobre isso, e eu estaria a ser incorreto. Exato. Mas posso lhe dizer que tive reuniões com pais, principalmente dos nossos trabalhadores com deficiências de foro intelectual. Sim, que vem da CERSE. Os pais não aceitavam. Entendiam que isso era uma impossibilidade e que era expor as crianças, chamamos crianças, não são crianças, era expor os nossos trabalhadores a riscos inaceitáveis. Depois de muito diálogo comigo diretamente, eles aceitaram arriscar. E hoje já não aceitam levar os filhos de volta, né? Perceberam que os filhos têm valor, primeiro. Eles próprios, os trabalhadores, não aceitam perder este emprego. Hoje são um fator de renda em casa. Eles têm um salário, contribuem para a vida das famílias, têm um horário, têm responsabilidades, não atrasam o serviço. Oxalá nós olhássemos para eles como exemplo. Eu vou ao refeitório, umas vezes muito, outras vezes menos, e aqueles miúdos são uma lufada de ar fresco. Várias vezes eu comento com colegas meus. Eu saio do... temos um artigo neste livro, Somos Mais Juntos, um prólogo escrito por mim, em que eu tento passar uma mensagem que é de ir ao refeitório com problemas normais de quem tem que tomar decisões difíceis, chegar lá transtornado, e um miúdo lá sana transformar o meu dia com um simples abraço. Eu sempre que estou transtornadíssimo e entro naquele refeitório, a minha vida muda, porque o miúdo vem para cima de mim, dá-me um abraço como se tivesse visto o herói da vida dele. A Elisa e companhia dança por aqui, dança por ali. A pessoa faz uma pergunta: mas se eu acho que eu tenho problemas, é aqueles que têm síndrome de Down e estão sempre a sorrir, a vida é bela, quem é que eu penso que sou obrigado a fazer uma introspeção, né? Claro, eles também têm os seus momentos de tristeza. Muitas vezes eu tenho que ir lá fazer de juiz. Não sei se eles sabem que estudei Direito, deve ser, não sei. Mas são momentos que marcam a diferença e que dizem que vale a pena ter feito. Olha, o Porto tem atingido números relevantes, que seja nos números de negócios, receitas, lucros, etc. Mas eu acho que o projeto mais importante, aquele projeto que eu vou levar comigo, foi a coragem de termos feito o projeto Porto Mais, que também foi uma mensagem que eu quis deixar, é que não era justo eu ter uma oportunidade destas, ter-me safo como deficiente, tanto mais que eu digo muitas vezes a Soraya e a alguns amigos meus, a sociedade é muito injusta. Eu não sei se lhe disse antes, mas eu repito, a sociedade não olha para mim como deficiente. Eu não sou deficiente, sou o Osório Lucas. O outro que não é Osório Lucas, não tem o mesmo nível de projeção social, esse já é, mesmo que ande como eu, já é visto como deficiente. Então, muitas vezes a deficiência é um modelo social. Ela existe, ninguém está a dizer que o indivíduo não tem limitações físicas, mas muitas das barreiras são impostas pela sociedade e são-nos impostas a nós. Nós somos forçados a acreditar que nós não podemos. Como eu cresci, a acreditar que não podia chegar perto de um fogão, que não podia carregar coisas de vidro porque havia de partir. E até hoje vivo com essa condicionante. Mas, honestamente falando, será? Há pessoas com uma mão que cozinham. Eu tenho duas. Uma mais forte que a outra. A quem não tem as duas mãos e cozinha com os pés. Percebe? Eu conheci aquela moça que está no Parlamento. No Parlamento de Mércia. A Mércia. Estive com ela. Aí tive que me perguntar. Ela conduz. Ela conduz. Percebe? Eu, durante muito tempo, o meu primeiro carro, quem conduzia era a minha esposa, porque eu achava que eu não era capaz de conduzir. Durante muito tempo, eu não fiz viagens de longo curso sozinho, porque introduzi uma limitação na minha própria cabeça. Também porque, isto é outra história interessante, quando eu fiz a minha carta de condução, depois de ter dito eu não estou para depender de ninguém, isso é uma coisa que acho que nós, os portadores, nós os deficientes, incomoda-nos, não é? Depender dos outros. Fui ao centro de reflexia, depois de ter feito as minhas aulas de condução, para o teste. Eu ia entrar e o senhor que lá estava mandou-me recuar. Eu recuei, disse: ande lá outra vez. Eu entrei e depois uma limitação: não pode andar acima de 60 km por hora. Por quê? Isso ficou escrito. Não, porque ele achou que visualmente a minha limitação física implicava que eu não podia andar acima de 60 km por hora. Eu, hoje que sou já, voltei ao médico e essa limitação foi retirada.
Eu brinco e digo, acho que ele estava a dizer que eu não posso andar fisicamente a 60 km/h. Não que o carro não pudesse. Mas veja, foi espontâneo. O senhor olha para mim e recua, impõe uma limitação. É nessas horas que a pessoa diz, afinal, eu sou deficiente. A sociedade acha que eu sou deficiente. Não sou eu que me acho deficiente, é a sociedade que... Ou quando a pessoa está numa reunião e as pessoas perguntam, passou-se alguma coisa, mas com um tom de pena, percebe? Está tudo bem contigo? Assim, como que se sente? Fico com pena de quem faz essas perguntas. Eu acho que as pessoas deviam pensar um bocadinho. Mas eu repito, eu posso reagir dessa forma. Quantos de nós, numa condição social diferente, têm que engolir isto e não podem reagir? Exato. Quantos de nós? Quantos de nós não temos um emprego? Não é porque não somos capazes, é porque a sociedade fecha as portas antes sequer de nós entrarmos. Então, o papel de pessoas como eu é escancarar as portas. É dizer, não, vocês continuam a pensar que eles não são capazes. Nós vamos achar que eles são como eu, são capazes, sim senhor. E temos estado a tentar motivar outras empresas a seguirem este caminho. E dizendo mesmo, eu já dei palestras a dizer que era deficiente. E acho que já me ouviu dizer. Sou orgulhosamente deficiente, não tem problema. Nós temos 15 ou 16 trabalhadores com deficiência. Eu faço questão de agregar lá o meu número, para recordar as pessoas que não é porque se é diretor do Porto que não se é deficiente. Que o deficiente é aquele que não atingiu a visibilidade que eventualmente eu teria atingido. Isso não é justo. E é preciso ter a coragem de valorizar as pessoas por aquilo que elas são, por aquilo que elas pensam, com as condicionantes que elas têm. Mas da mesma forma que nós temos limitações físicas, há outros que têm limitações de outra ordem que não se vê. Em relação ao projeto Porto Mais, tem alguma coisa que eu não perguntei e gostaria de partilhar? Eu gostaria de aproveitar esta ocasião para dizer às outras empresas deste país que é uma experiência que, mais do que valorizar o deficiente, valoriza quem tenha a coragem de lhes dar uma oportunidade. Quando nós fazemos isto, nós pensamos que estamos a fazer bem ao outro, mas estamos a tornar-nos melhores pessoas. Então não estamos a fazer isto pelos outros, estamos a fazer isto por nós também. Então tenham coragem. Se tiverem dúvidas, venham ao Porto, venham ver, venham experienciar, vivenciar e ver que afinal não tem nada do outro mundo. É possível. E nós temos um colega aqui, eu já acho que é o Hilário, tem um elevador aqui neste edifício onde nós estamos. Eu vejo sempre o Hilário com 2 muletas e documentos a subir a escada. E já comentei com vários colegas meus, vejam lá, aquilo é um problema de atitude. Aquele elevador foi posto para ele. Ele ignora o elevador e sobe as escadas com as muletas dele. Quem é deficiente? Ele é que não é. Na cabeça daquele jovem, ele não é deficiente. Então nós, como sociedade, temos que reavaliar a forma como olhamos para os outros e perguntarmos, e se fosse meu filho? Quando é meu filho, eu quero que a sociedade compreenda. Quando é filho do outro, é deficiente. E fechamos as portas. Amigo Vinta, foi assim que nós conversamos hoje com Osório Lucas, diretor-geral do Porto de Maputo, MPDC, que tem um projeto Porto Mais, que emprega mais de 15 pessoas com deficiência. Bem-haja o Porto de Maputo, que haja mais empresas ou organizações que têm dado oportunidade às pessoas com deficiência a mostrar o que podem valer e para contribuir para o desenvolvimento do nosso belo país. Parabéns, Osório Lucas e Porto de Maputo, por aquilo que fazem para as pessoas com deficiência. Esperamos que este tipo de projeto seja replicado a outras empresas em todo o país. Amigo ouvinte, é chegada a hora do Dicionário Inclusivo. Dicionário Inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante
ou deficiente, são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Dicionário inclusivo. Amigo ouvinte, esperamos que tenha aprendido como tratar este grupo-alvo. Pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Pode também seguir-nos e, para tal, só tem de escrever Mais Inclusão. Faça subscrição nas nossas plataformas digitais e ajude-nos a crescer. Esteve na vossa companhia Sidney Bernardo na apresentação e Abdurrahman na edição. Obrigado pela audiência. Mais Inclusão conta com apoio à produção da TV Surdo. Somos o Mais Inclusão e estamos há 2 anos comunicando pela inclusão social da pessoa com deficiência. Agradecemos pela atenção dispensada e até a próxima edição. Mais Inclusão.